Os princípios fundamentais do arminianismo. O objetivo desta nossa primeira aula é apresentar os aspectos mais importantes do princípio arminiano e calvinista sobre a salvação e que influenciaram o pensamento e a teologia wesleyana. Iniciaremos falando da origem dos respectivos princípios e seus idealizadores, e em seguida faremos a comparação entre suas doutrinas para finalmente apontar que papel elas tiveram sobre a reflexão e experiência de John Wesley. O arminianismo. O sistema arminiano tem sua origem no conjunto de pensamento desenvolvido pelo calvinista Jacobus Armínio, século XVI, precursor do movimento arminiano, discípulo de Teodoro de Beza, que foi sucessor de Calvino em Genebra. As primeiras ideias surgem quando Jacobus é convidado para preparar uma refutação contra os pensamentos anticalvinistas do teólogo calvinista Dirk Cohnert. Na formulação dos argumentos que utilizaria para contestar Cohnert, Armínio acaba se convencendo do contrário, e daí surgem os primeiros pontos que servem de base para a teologia arminiana, principalmente os pontos sobre a predestinação. A decisão de Armínio o coloca ao lado de Cohnert e em oposição à ortodoxia calvinista, produzindo inevitavelmente o confronto entre Armínio e Gomarus, seu colega de cátedra na Universidade de Leiden, e ardoroso defensor da doutrina da predestinação. Porém, o debate entre Armínio e seus opositores não era, na verdade, sobre a predestinação em si, a qual ele também aceitava, mas sobre as bases sobre as quais os argumentos eram construídos. Dos argumentos que usaria para contestar Cohnert, surgem os 5 pontos básicos do arminianismo, cuja ênfase principal é o livre-arbítrio e, consequentemente, a responsabilidade do ser humano quanto à sua salvação pessoal. Estes pontos são os seguintes. Primeiro, a predestinação é condicional, não absoluta, ou seja, Deus elege ou reprova com base na fé ou na incredulidade. O pecador deve exercer a sua própria fé para crer em Cristo e ser salvo. Os que se perdem, perdem-se por livre escolha. Não quiseram crer em Cristo, rejeitaram a graça auxiliadora de Deus. Segundo ponto, a expiação é universal. O sacrifício de Cristo torna possível a toda e qualquer pessoa ser salva pela fé, mas não assegura a salvação de ninguém. Só os que creem nele e todos os que creem serão salvos. Terceiro ponto, o livre-arbítrio ou liberdade humana é a forma de responder à salvação ou não. Embora a queda de Adão tenha afetado seriamente a natureza humana, as pessoas não ficaram num estado de total incapacidade espiritual. Todo pecador pode arrepender-se e crer por livre-arbítrio e determinar seu destino eterno. O pecador precisa da ajuda do Espírito Santo e só é regenerado depois de crer, porque o exercício da fé é a participação humana no novo nascimento. Quarto ponto, a graça pode ser rejeitada. Deus faz tudo o que deve para salvar os pecadores. Estes, porém, sendo livres, podem resistir aos apelos da graça. Se o pecador não reagir positivamente, o Espírito Santo não lhe pode conceder vida. Portanto, a graça de Deus não é infalível nem irresistível. O homem pode frustrar a vontade de Deus para a sua salvação. Quinto e último ponto. Os crentes regenerados pelo Espírito podem cair da graça e perder-se eternamente. Embora o pecador tenha exercido fé, crido em Cristo e nascido de novo para crescer na santificação, ele poderá cair da graça. Só quem perseverar até o fim é que será salvo. Estes pontos foram o estopim para uma grande disputa com muita controvérsia no meio religioso nos séculos seguintes e ainda hoje o são. De um lado estavam aqueles que não viam a mínima possibilidade do ser humano atuar em sua salvação. Do outro estavam os que acreditavam que, mesmo na sua condição pecadora, o ser humano tinha algo vital a ser feito para sua salvação. No confronto das argumentações sobre este fato, surgem os pontos do sistema calvinista, que, a propósito, não deve ser considerado como uma elaboração direta do próprio João Calvino, que já havia morrido na época em que o Concílio de Dort organizou esses pontos.
como princípios fundamentais do calvinismo, mas como resultado do pensamento de seus discípulos, liderado por Gomarus. Os principais pontos do calvinismo serão estudados a seguir.